Bem-vindo ao meu canal, sou Hugo Mizukami. Hoje eu vou falar sobre como a ansiedade nos afeta e o que podemos fazer para lidar com ela, amenizando seus efeitos. E também vou responder a pergunta: por que quanto mais ansioso você fica, mais ansioso você fica? Então, o que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento desagradável de medo, apreensão e provoca certa tensão ou desconforto de algo que não sabemos o que é. Algumas pessoas não associam a ansiedade com sintomas físicos ou psíquicos que estão acontecendo. Vou falar um pouco da minha experiência com a ansiedade. E toda a experiência, quando foi bem assimilada por mim, me trouxe bons ensinamentos, me fortalecendo nos meus conhecimentos para poder lidar melhor com as situações. Em uma época da minha vida, quando eu estava na faculdade cursando Engenharia Elétrica no ABC, em São Paulo, eu tive a oportunidade de conseguir um trabalho como professor substituto em um colégio técnico, localizado no ABC também. E fiquei disponível para substituir qualquer professor quando ele faltava, e assim eu conseguia ganhar algum dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. E como professor substituto, eu poderia fazer revisão de alguma aula ou tirar dúvidas dos alunos em qualquer disciplina técnica, pois eu tinha sido aluno nesse colégio e estava com todas as matérias anotadas nos meus cadernos. E além disso, eu tinha domínio das disciplinas técnicas, mas o mesmo não acontecia com as outras matérias. Até que aconteceu uma noite de um professor faltar. A faculdade era tempo integral e à noite eu havia reservado para dar aulas. Então, naquela noite eu fui chamado e recebi a orientação de um dos professores, o Ricardo, de revisar alguns cálculos matemáticos com os alunos. Tranquilo. O Ricardo também tinha sido meu professor quando eu fiz curso técnico nesse colégio. Coloquei o jaleco branco, que era obrigatório, e o Ricardo me levou para a sala de aula, me apresentou para a turma e perguntou se estava tudo bem para todos. Saiu e foi dar aula dele na sala ao lado. Eu pensei, nossa, 61 alunos do primeiro ano do curso técnico em eletrônica. Tive vontade de sair correndo, mas eu não podia, porque eu estava lá porque eu queria. E precisava do dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. Eu não sei qual foi a reação ou a percepção dos alunos nesse momento, mas a minha voz tremia, as minhas pernas tremiam e tudo tremia de forma incontrolável, meu corpo inteiro tremia. Eu procurei falar pouco e fazer cara de paisagem, suando dentro do jaleco branco de professor e sorrindo para os alunos. Nessa época eu estava com 19 anos de idade e já usava óculos. Só que eu usava óculos para parecer mais velho naquela época. E eu não tinha nenhuma experiência como professor. Então eu passei um exercício para eles no grande quadro negro que tinha na sala e escrevi com giz branco, que era o recurso que tinha naquela época. O exercício era bem simples. Era um cálculo matemático com divisão, números com vírgulas. Quando eu olhei para aquilo que eu mesmo tinha colocado no quadro, fiquei pensando como eu ia conseguir resolver aquilo. Internamente entrei em pânico e me deu um branco total. E agora? E analisando agora esse caso de forma mais consciente, vários anos depois,
eu percebo que eu fui tomado de uma situação de ansiedade, de adaptação. E depois de passar por essa experiência, da vez seguinte em que eu fui chamado para substituir um professor, eu já estava mais tranquilo. A ansiedade é chamada de adaptação quando estamos experimentando situações novas e quando estamos melhor adaptados, esses sintomas da ansiedade são amenizados e tendem a desaparecer, desde que o aprendizado tenha sido assimilado. Essa ansiedade de adaptação acontece sempre quando temos alguma causa conhecida. Nós nos apresentamos preocupados e agitados, mas isso de vez em quando e por pouco tempo. E esses sintomas são momentâneos. Então, às vezes, quando nós vamos fazer uma entrevista ou encontrar alguém que mexe com a gente, ou quando a gente vai para um lugar que a gente nunca tinha ido antes, faz parte da gente ter essa ansiedade de adaptação, faz parte da nossa vida. Por isso que é chamada de ansiedade de adaptação. Então, quando eu estou fazendo uma apresentação com um público novo, para romper essa barreira da ansiedade, eu procuro quebrar o gelo dizendo algo engraçado sobre mim mesmo. E assim, quando esboçam um sorriso ou riem do que eu estou dizendo, aquela ansiedade inicial desaparece. E você? O que mais te deixa ansioso ou ansiosa? Escreva abaixo nos comentários. E voltando para dentro da sala de aula, tendo sintomas típicos da ansiedade, o que eu fiz para resolver aquilo? Enquanto os alunos faziam os exercícios, eu falei que eu ia conversar um pouco com o professor Ricardo, que estava na sala ao lado, e já voltava. E lá eu fui. Ele perguntou se estava tudo bem. E eu, com aquela mistura de ansiedade, alegria e orgulho, pela oportunidade de estar iniciando a minha experiência como professor substituto, respondi que estava tudo bem, claro. Eu disse que havia passado um exercício e já voltaria para fazer o exercício com eles. Eu ainda não sabia o que fazer para resolver aquela situação. Retornei para o corredor e lembrei que eu estava com uma calculadora. Todo estudante de engenharia elétrica carregava uma calculadora naquela época. Uma época que ainda não existia celular. Então eu olhei pela janela da sala de aula, onde eu deveria estar. Vi o exercício no quadro e usei a calculadora para fazer as contas. Então assim eu fiquei sabendo o resultado. E quando eu voltei para a sala de aula, os tremores haviam diminuído bastante. E assim eu consegui resolver aqueles dois problemas. Um deles era o cálculo matemático que eu tinha passado. E o outro problema era aquele pico de ansiedade que eu havia experimentado. E hoje eu percebo que naquela época eu fui tomado por uma emoção e um sentimento tão fortes que comandaram as minhas ações, quase me paralisando. Tem um desenho animado da Pixar, não sei se você já assistiu, mas eu recomendo, cujo título é Vida de Inseto. É um filme de criança feito para adultos, como vários outros desenhos animados são. Tem um momento desse filme em que as formigas estão andando em uma fila e de repente cai uma folha de árvore bem no meio do caminho onde eles estão andando, interrompendo o caminho deles. Então a formiga que teve o caminho interrompido se desespera e fica se perguntando: e agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Até que uma formiga mais experiente pega nas patinhas da formiga desesperada, conduz em torno da folha caída e põe a formiga de volta no caminho que havia sido interrompido. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Mas ao invés de uma formiga mais experiente me conduzindo, eu estava sendo conduzido por algo ou
alguém invisível e superior a mim, que já tinha percorrido o caminho. Então, para resolver aquela situação, eu comecei a busca de recursos e ferramentas que eu tinha naquele momento. Pois se eu tinha me colocado naquela situação, eu teria que encontrar as soluções para resolver. Então o que eu fiz foi sair do ambiente, fisicamente, e procurar os recursos que eu tinha. E quando tomei uma ação de busca de recursos e solução, eu comecei a raciocinar melhor, o que me proporcionou lembrar que eu estava com uma calculadora. Na época, eu não tinha a menor ideia do que era sistema límbico, e muito menos do que era sequestro do sistema límbico, que foi essa experiência que eu tive. E aquela formiguinha também teve, aquela formiguinha do filme Vida de Inseto. Então, o sistema límbico, que está relacionado com as emoções básicas como prazer, sobrevivência, raiva, sexo, haviam assumido o controle, não deixando que eu raciocinasse naquele momento. Então, parecido com a formiga do filme Vida de Inseto. Então, o sequestro do sistema límbico é abordado também no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E vou deixar o link desse livro abaixo. E no livro No Mundo Maior, de André Luiz, o instrutor Calderaro faz uma analogia do nosso cérebro com um castelo de 3 andares, onde cada andar corresponde a uma região do cérebro. No primeiro andar, ele chama de residência de nossos impulsos automáticos, onde moram o hábito e o automatismo. No segundo andar, temos o domicílio das conquistas atuais, onde residem o esforço e a vontade. E no terceiro andar, temos a casa das nossas noções superiores, que está reservado para o ideal e para a meta superior a ser alcançada. E dessa forma, o instrutor Calderaro distribui nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente, ou seja, o passado, o presente e o futuro. E uma coisa importante que ele relata, que nós não podemos ficar muito tempo em um desses andares, nem no primeiro andar, nem no segundo andar, nem no terceiro. Ou seja, não podemos ficar muito tempo no passado, ou só muito tempo no presente, ou muito tempo no futuro, porque tendemos a ter algum desequilíbrio. Quem passa a vida pensando muito tempo no passado, pode se desequilibrar. Muitas das pessoas que estão sofrendo por ressentimentos, depressão, estão ligados a coisas que aconteceram no passado e acabam presos naquela situação. E com isso acabam se desequilibrando de alguma forma. E da mesma forma, quem está no presente e fica só vivendo o presente, acordando de manhã, fazendo a higiene matinal, tomando café da manhã, sai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta e faz as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, isso também pode provocar um desequilíbrio, porque a pessoa não está realizando nada para o futuro. Então tem muitas pessoas que costumam viver o mesmo dia repetido nos outros dias, ou seja, vivem um dia 365 dias no ano. E isso não é saudável. E também existem as pessoas que ficam pensando no futuro, só no futuro, no que vão realizar. E também, quando ficam muito tempo pensando só no futuro, tendem ao desequilíbrio. Então é importante nós estarmos atuando nessas 3 áreas. Utilizar nossas experiências do passado para aplicar no presente e construir um futuro melhor. Então, eu vou voltar no exemplo da sala de aula. No exemplo da sala de aula, no primeiro andar,
dos instintos básicos é a região do cérebro que me dizia: sai correndo. E no segundo andar do esforço e da vontade é a região do cérebro que me dizia: se esforce usando a sua vontade para resolver essa situação. E no terceiro andar da meta superior a ser alcançada é a região do cérebro onde a minha consciência me dizia: sai um pouco do ambiente. E o meu pai sempre me ensinava: quando você tiver um problema, resolva o mais rápido possível, senão esse problema vai aumentar e ficar cada vez mais difícil resolver. E como eu comentei, eu tinha dois problemas: o problema de matemática e o problema de ansiedade. Se eu ficasse focado nesses problemas, eles iriam aumentar cada vez mais, até se tornarem gigantes e com a solução mais difícil também. E quando estamos focados no problema, nós não enxergamos mais nada. E relacionado a isso, quando eu jogava xadrez, eu percebia que às vezes tinha alguém assistindo o jogo que em determinado momento começava a ficar inquieto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que o jogo terminava, essa pessoa me dizia que eu poderia ter mexido uma determinada peça e ganho o jogo. E eu, como principiante no xadrez, estava tão envolvido e focado com o jogo que não via as outras possibilidades. E quem estava de fora conseguia ver a solução de forma bem mais clara. Já aconteceu também de eu ser a pessoa que estava assistindo o jogo, como espectador, e via jogadas em que a pessoa poderia ganhar o jogo. E quanto mais eu aprendia a jogar xadrez, mais possibilidades de jogada à frente eu percebia. E começava a ter uma visão mais ampla da situação. Então, que aprendizado nós podemos tirar de tudo isso? Que quanto mais nós nos capacitamos, mais possibilidades de soluções aparecem. E geralmente a capacitação surge com a necessidade ou com um propósito. Há também situações em que a capacitação surge antes da necessidade, como já aconteceu comigo e já contei na minha história. Compartilhe a sua experiência comigo também. Então, voltando para a aula que eu estava dando, enquanto eu estava focado e envolvido no problema, eu só via o problema. Quando eu saí da sala de aula, era como se eu estivesse na posição de outra pessoa, vendo a situação de fora, de uma forma mais ampla, com uma visão mais panorâmica. E assim, as soluções começaram a aparecer. E esse modo de pensar e de agir, saindo um pouco da situação, para ver o caso de uma forma mais abrangente, tentando buscar uma visão mais panorâmica, uma visão do todo, tem me ajudado muito no controle da minha ansiedade. Tente aplicar isso no seu dia a dia e me conte como foi o resultado. Uma outra situação que eu sofria muito de ansiedade era no trânsito. Vou tomar um pouco de água aqui. Então, voltando ao caso da ansiedade que eu sofria no trânsito, eu moro no ABC Paulista e os meus locais de trabalho foram sempre longe. Em todas as situações que eu precisava passar, e em todas as situações eu precisava passar pelo congestionamento. E com isso eu levava de 1h30 a 2 horas para chegar no trabalho, mais o mesmo tanto para voltar. E a cada férias escolares o trânsito ficava bem tranquilo. Mas o retorno das férias trazia também mais carros do que antes para as ruas, piorando cada vez mais o congestionamento. Não sei se você já percebeu isso, mas eu tenho notado que a cada férias escolares, o retorno ao trabalho, o retorno às aulas, torna o trânsito cada vez mais complicado.
E como as rotas principais estavam sempre congestionadas, eu buscava outros caminhos alternativos e eu me perdia muito e perdia mais tempo do que se eu fosse pelas vias principais. E no começo o Waze ainda nem existia. Até que a área em que eu trabalhava mudou para a região, lá para o final da Avenida dos Bandeirantes, próximo à Marginal Pinheiros. E aí eu pensei, vai ficar mais perto. Sem dúvida, ficou mais perto, mas o tempo continuou se mantendo na faixa de 1h30 a 2, devido aos congestionamentos. Como o Waze já estava funcionando, eu segui o Waze, que normalmente me indicava a Via Anchieta e a Avenida dos Bandeirantes como o melhor caminho. Às vezes o Waze alterava a rota, mas após seguir algumas vezes essa mudança de rota, via que perdia muito mais tempo e eu resolvi seguir o caminho padrão da Via Anchieta e Avenida dos Bandeirantes, que já tem o seu padrão de congestionamento também. O que eu costumava fazer quando eu estava no trânsito? E você? O que você costuma fazer quando está no congestionamento ou no trânsito? Bom, eu me lembrei de Viktor Frankl, que é um psiquiatra e foi prisioneiro no campo de concentração nazista em Auschwitz. E ele também é idealizador da logoterapia, a terapia através do significado. E ele relata no livro Em Busca de Sentido que quando esteve no campo de concentração, ele perdeu tudo. Perdeu a esposa, que foi para a ala feminina, perdeu as roupas que ele tinha, perdeu todos os pertences, tudo, até mesmo o nome lhe foi tirado. E no lugar do nome ele ganhou um número e uma roupa usada. Os prisioneiros eram tratados de uma forma muito pior do que se tratam os animais. E se alimentavam com uma sopa bem rala de ervilhas. Só que as ervilhas eram reservadas somente para os amigos dos cozinheiros que serviam o prato. Eles ganhavam também um pão, que eles costumavam guardar um pedaço para comer à noite. E dormiam todos juntos em um galpão, onde as necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo, no mesmo local onde dormiam, e sempre com a mesma roupa. Caso você queira conhecer melhor a vida e a experiência de Viktor Frankl, essa experiência que ele teve no campo de concentração, vou deixar abaixo o link de um dos livros publicados por ele. E ele tem total autoridade para dizer: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Aí eu pensei comigo mesmo, como aplicar esse ensinamento nesse trânsito congestionado? Bom, os outros trajetos vão me fazer perder mais tempo. Já tentei isso outras vezes e não deram certo, porque faziam com que eu demorasse mais tempo para chegar no trabalho. Então a situação não era boa para eu poder desfrutar. Então descartei aquela primeira frase, se a situação for boa, desfrute-a. Então ela foi descartada. A situação para mim era ruim, mas eu não conseguia mudar o congestionamento. Então eu descartei a segunda frase também, quando a situação for ruim, transforme-a. Para mim, restou a última opção. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E como fazer isso no meio do congestionamento? Bom, eu há algum tempo carrego comigo alguns livros com conteúdos edificantes, que servem para eu otimizar o meu tempo. Quando eu estou esperando para ser atendido em algum consultório médico, ou na fila de algum banco, ou na fila do supermercado, e sempre que surge alguma oportunidade, eu vou lá, pego o livro e leio um pouco. No carro também eu carregava livros, e carrego até hoje, mas eu percebia que havia muitas interrupções nas minhas leituras.
Porque enquanto eu estava lendo no carro, o trânsito andava. Parava, andava mais um pouquinho, parava mais um pouquinho, e era assim todos os dias. Uma coisa importante você saber, caso você queira ler no carro também. Eu não lia com o carro em movimento, e sim com o carro parado. E eu fazia essas leituras porque eu me lembrava de uma frase que eu ouvi em uma palestra. Se você leu uma página em um dia, foi uma página a mais que você aprendeu alguma coisa. E isso me consolava. Mas eu precisava utilizar melhor o meu tempo. Foi quando eu resolvi baixar as aulas, palestras e audiolivros da internet. Eu baixava tudo isso para o meu computador. Eu convertia todos eles para MP3. Gravei esses áudios em um pendrive e passei a escutar no carro esses áudios através do pendrive. E assim eu tenho conseguido aproveitar melhor o meu tempo. Mas escutando esses áudios, como ficam as notícias ou mesmo as músicas? Bom, eu já não escutava notícias na rádio há muito tempo, até porque as notícias são sempre as mesmas. Mudam apenas as personagens e não têm acrescentado absolutamente nada na minha vida. Pelo contrário, as notícias me deixavam ainda mais irritado, porque além do congestionamento, vinham aquelas notícias ruins que contaminavam o ambiente e contaminavam também a minha mente. E não assisto notícias na TV também há muito tempo, pelos mesmos motivos. E às vezes me perguntam, e quando tem alguma notícia importante, como você faz para estar por dentro? Eu respondo que as pessoas com quem eu trabalho e nos grupos de WhatsApp sempre publicam, dentre outras coisas, as notícias importantes. E eu não preciso ficar perdendo horas ouvindo ou assistindo notícias, que na grande maioria das vezes são notícias mórbidas. Procure prestar atenção para ver se não é isso que se vê ou se ouve nos noticiários todos os dias. A mesma coisa mórbida todos os dias sendo incutida no nosso dia a dia. E quando assimilamos o volume grande de alguma coisa, ficamos com isso armazenados em nós. E quando nós vamos conversar com alguém, que assunto que nós vamos ter para falar? Então, hoje, eu posso dizer que não consegui resolver o problema no trânsito, mas consegui arrumar uma utilidade para o tempo que eu passo no trânsito, transformando o tempo que era perdido para um tempo útil, em algo que serve para a minha vida e para o meu propósito de vida, me transformando. E hoje eu dirijo de forma mais tranquila, sem estresse do trânsito, porque meu foco não está mais no congestionamento, e sim no conteúdo dos áudios MP3. O que podemos retirar de ensinamento dessa experiência? Nesse caso, eu me baseei na frase de Viktor Frankl: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. A parte mais importante é procurar colocar em prática algum ensinamento, alguma frase que nos chamou a atenção e não apenas deixar guardado como frase bonita ou apenas para postar nas mídias sociais. Porque a teoria, sem a prática, ela é inoperante, ela é morta. Então, uma outra coisa interessante que eu tenho experimentado, e já fiz vários outros testes, e os resultados têm sido similares, é que no trânsito eu costumo dar passagem para alguém que vem de alguma rua transversal ou alguém que está saindo de algum condomínio ou saindo de algum posto de gasolina. Porque eu penso, e se fosse eu querendo que alguém me desse passagem? Só que antes de fazer isso, eu vejo se o carro que está atrás de mim está distante o suficiente para eu poder frear e ele também.
E das vezes que eu aplico essa técnica, eu percebo que o trânsito flui melhor, que as pessoas dão passagem para mim quando eu preciso. Mas é claro que nem todos dão passagem. Eu fico mais tranquilo e consigo chegar melhor no trabalho sem o estresse do congestionamento e com a absorção de mais conteúdo útil. Tente aplicar isso no congestionamento ou no trânsito e me conte como foi a sua experiência. Mas não esqueça de antes ver se o carro de trás vai ter tempo de frear quando você reduzir a velocidade ou frear dando passagem para outro carro. E ouvindo os áudios, eu não consigo absorver todo o conteúdo do áudio. Mas quando o assunto é muito interessante, eu repito 2, 3 vezes ou até mais o mesmo áudio. Uma coisa interessante também, além de gravar os áudios no pendrive, eu gravei os áudios para escutar no celular. Mas como a memória do celular não comporta todo o conteúdo, eu comprei uma memória micro SD de 128 GB, onde eu salvo os áudios para escutar, por exemplo, na academia, com um fone de ouvido. Eu faço isso também em outros lugares, onde eu posso usar o celular e posso colocar o fone de ouvido, em filas, salas de espera e assim por diante. Assim, eu não mato o tempo e tenho usado o tempo a meu favor, esse bem valioso que todos nós temos. Mas às vezes não fazemos bom uso dele. Então fica a dica do que fazer para lidar com a ansiedade de chegar logo no trabalho. Pois ficar ansioso no trânsito, além de não contribuir para o trânsito melhorar, pode até provocar uma doença, começando pelo estresse. E ainda no trânsito, eu vejo pessoas que têm tanta ansiedade que grudam no carro da frente esperando que vai chegar mais rápido, ou fazem com que o carro da frente ande mais rápido. Quantas vezes eu não fiz isso? E realmente, aquilo não estava me ajudando. Até que eu vi uma postagem de uma frase de Dom Pedro II. Ele costumava falar para o cocheiro quando ele percebia que o cocheiro estava indo muito rápido. Ele dizia assim: vai mais devagar porque eu tenho pressa. Como assim? Vai mais devagar que eu tenho pressa? Eu fiquei pensando, como colocar essa frase em prática? Bom, se eu continuasse dirigindo grudado no carro da frente, em qualquer necessidade de uma freada mais brusca, poderia acontecer um acidente. E eu demoraria mais tempo para chegar no destino, além dos transtornos gerados pelo acidente, que me tomariam mais tempo ainda. Então, passei a dar mais distância do carro da frente, o suficiente para que eu e o motorista do carro de trás pudéssemos frear em tempo, lembrando da frase: vai mais devagar, que eu tenho pressa. E aos que vivem o dia a dia de forma mais ansiosa, estressada, têm maior probabilidade de apresentar doenças e redução do tempo de vida. Se não for cuidado adequadamente, com acompanhamento médico, com os tratamentos complementares e aproveitando as dicas dos meus vídeos também. Uma outra experiência que eu tive que envolveu ansiedade era quando eu estava na fila de um restaurante self-service. Até que eu percebi que a pessoa que estava atrás de mim começou a me cutucar com o prato dela, nas minhas costas. E quando eu ficava de lado, ela me cutucava com o braço ou com o prato, como se dissesse: vai mais rápido. Mas tinha uma fila na minha frente, eu não conseguia andar mais rápido. Aí eu comparei essa pessoa com aquela pessoa que está no carro, grudando no carro da frente e empurrando para ver se anda mais rápido. Então, nesse momento, ao invés de ficar irritado com a pessoa que estava atrás de mim, eu olhava para o prato dela, olhava para ela, ela se afastava um pouco, mas não adiantava muito. Logo ela estava repetindo a ação, me empurrando de novo. Tentei apressar para pegar a comida mais rápido, mas não adiantava, porque a fila não andava mais rápido. Eu tinha que esperar.
com a pessoa me cutucando com o prato atrás de mim. Em um determinado momento, eu fui pegar um pedaço de torta de palmito, que já estava cortado em fatias, como aquelas fatias de pizza. Só que quanto mais rápido eu tentava pegar essa torta de palmito, mais esse pedaço escorregava da espátula. Aí eu me lembrei de um livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, por Daniel Kahneman. Foi um livro que um amigo meu, médico, me indicou. Eu vou deixar o link abaixo também. E no momento em que me lembrei do livro, respirei de forma serena, tentei pegar o pedaço de torta de uma forma mais lenta. E não é que funcionou? Consegui pegar o pedaço de torta sem derrubar da espátula. E comecei a usar esse método rápido e devagar outras vezes, principalmente quando eu estou meio atrapalhado ou desastrado, derrubando as coisas. E nessas situações, indo mais devagar, as coisas acontecem mais rápidas. Parece um contrassenso, mas tente aplicar isso no seu dia a dia e me conte o resultado. E não apenas para a realização de ações físicas. Isso tem funcionado também quando eu estou querendo colocar algumas ideias em ordem. Muitas vezes as ideias estão bastante turbulentas aqui. Então a minha mente começa a ficar agitada. E aí eu penso que nessas situações, eu sereno a minha mente e indo mais devagar nessas situações, as ideias têm se encadeado melhor. Quando a mente está serena, as respostas chegam mais rápidas, pois conseguimos nos sintonizar com frequências e energias similares. Mas quando essa ansiedade ou estresse são frequentes, chega uma hora que esses sintomas recorrentes acabam se transformando em uma doença, que são as somatizações. Porque o organismo vai se esgotando com esses sintomas frequentes, até que vai chegando uma hora em que a pessoa tem algum problema. Então vemos que é importante prestarmos atenção em como nós estamos lidando com as situações novas. Porque as situações novas fazem com que nós tenhamos um nível de ansiedade. E para que as nossas reações perante a ansiedade não se manifestem em forma de doença, que é a somatização das emoções negativas frequentes, a gente pode começar a refletir a forma de como nós estamos atuando frente a essas situações, para que eles não se transformem em enfermidade ou doença. Então muitas pessoas sofrem, mas não conseguem relacionar essas manifestações físicas ou psíquicas com a ansiedade. E por quê? Quanto mais ansioso você fica, mais ansioso você fica. Parece redundante, mas é isso que acontece. Há um tempo atrás, me lembrei de um chefe muito querido, muito educado, que também me indicou ótimos livros para ler, já que ele sabia que eu gostava de ler. Então, num final de semana, eu estava em um shopping no ABC e no corredor me deparei com ele. Trocamos ideias, cartões de visitas e assim passou. Coincidência? Quantas outras vezes eu estava pensando na minha esposa e ela ligava para mim, ou ela me mandava uma mensagem no WhatsApp no mesmo momento que eu estava digitando para ela também. Você já teve alguma experiência que sentiu que alguém não estava bem e após verificar, algo não muito bom estava acontecendo? Muitas mães já me relataram que já sentiram isso com relação aos filhos. E já ouvi relatos de outras pessoas também. Você já teve experiência de, antes de chegar em casa, alguém da casa notar que o seu animal de estimação percebeu que você estava chegando, sem ao menos você ter entrado em casa? Se nós afinarmos 2 violões com o mesmo diapasão, ao tocarmos a corda de um dos violões,
a mesma corda do outro violão vibra também. Quando nós ajustamos a frequência do aparelho receptor de rádio, conseguimos sintonizar determinada estação, porque a frequência ajustada se sintoniza com a mesma frequência da emissora de rádio. E quando entramos em sintonia com pessoas que estão pensando ou sentindo na mesma frequência que nós, potencializamos o que nós estamos pensando ou sentindo, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo amplifica e a pessoa pode até perder o controle. Por isso, quanto mais ansioso você fica, mais ansioso você fica. E quais são as bases para eu afirmar isso? Eu me baseei no livro Nos Missionários. Eu me baseei no livro Missionários da Luz, de André Luiz. O instrutor Alexandre nos ensina que o intercâmbio de pensamentos é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todas as atividades terrestres vivem na mesma ampla permuta de ideias. E cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada um atrai os que se assemelham. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o instrutor Aulus, ele nos explica que onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. E essas afirmações têm comprovação científica? Às vezes achamos que é coincidência, mas pesquisas científicas comprovam a sintonia, conhecida como ressonância na física e também conhecida pela psicanálise de Carl Gustav Jung como sincronicidade. O fenômeno da sincronicidade foi cientificamente formulado em 1951-1952 pelo Dr. Carl Gustav Jung, que foi psiquiatra e psicoterapeuta analítico suíço. O que vem a ser essa pesquisa desse fenômeno da sincronicidade? É definir acontecimentos que se relacionam, como os que eu citei acima, ou citei anteriormente. Mas eles não têm uma relação de causa e efeito, e sim uma relação de significado. Então esse experimento de sincronicidade foi feito também pela física quântica. Ele pode ser encontrado no livro O Médico Quântico, de Amit Goswami, que também vou deixar o link abaixo. Então nesse livro, O Médico Quântico, Amit Goswami, ele narra um experimento que foi realizado entre os anos de 1993 e 1994 por Jacob Greenberg, um neurofisiologista da Universidade do México. Esse experimento consistiu em colocar duas pessoas para meditar juntas, com a intenção de se comunicarem diretamente, sem trocar nenhum sinal e sem conversarem. Essas pessoas foram isoladas uma da outra em gaiolas de Faraday. Então, cada pessoa ficou isolada em uma gaiola de Faraday eletromagneticamente impermeáveis, e seus respectivos cérebros foram conectados a aparelhos de eletroencefalograma. Após um breve tempo de meditação, foram mostrados flashes de luz para apenas um dos sujeitos, cuja atividade elétrica cerebral era alterada em resposta aos flashes. Mas olha só que interessante, no eletroencefalograma do outro sujeito que não recebeu nenhum flash de luz, foi constatado que seu cérebro recebeu um potencial virtualmente igual em intensidade e em força no mesmo momento que o outro.
conclusão do experimento é que a atividade elétrica de um cérebro se transfere para outro cérebro sem conexão ou contato elétrico nenhum. Esse experimento foi replicado por Peter Fenwick em Londres e também por Leanne Standish em seu grupo na Universidade de Baxter, em Seattle. E todos concluíram a mesma coisa. Existe uma transferência de informação de cérebro a cérebro, sem nenhuma conexão eletromagnética. E olha uma outra coisa interessante. Um regimento do exército não pode atravessar uma ponte marchando, porque a frequência dos passos pode entrar em sintonia ou em ressonância com a frequência da ponte, potencializar esse efeito e derrubar a ponte. Daí vem os postulados que nós conhecemos. Pensamentos e sentimentos negativos atraem coisas negativas. Pensamentos e sentimentos positivos atraem coisas positivas. Então, por que devemos investir tempo no estudo prático de como lidar com a ansiedade? Bom, se você não fizer nada a respeito, as coisas vão continuar como estão. Os resultados continuarão sendo os mesmos. Está tudo bem. Agora, se você analisar o conteúdo deste vídeo, onde espero que pelo menos uma semente tenha sido plantada em você, dentro de você, você vai poder começar a colocar em prática agora e perceber que não precisa ficar apenas na posição passiva, como vítima da situação. Mas principalmente você pode atuar com foco na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, assumindo assim o controle da sua forma de pensar e de agir, para encontrar respostas e soluções para as várias situações que lhe causam ansiedade. E agindo de uma forma mais consciente, você estará contagiando positivamente as pessoas e colaborando para melhorar o ambiente social à sua volta. Consequentemente, o seu ambiente também. Assim como nós temos seguidores no Facebook, Instagram, YouTube, na vida cotidiana também há pessoas que nos seguem, se espelham em nós e nos observam. Que nós possamos ser bons exemplos a ser seguidos, nos tornando melhores a cada dia e indo dormir mais sábios do que quando nós acordamos. Gratidão por você me acompanhar até aqui. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe para que esse vídeo possa ser assistido por outras pessoas. Assine o meu canal clicando no botão abaixo desse vídeo, ativando o sininho para você receber notificações das próximas postagens e deixe um comentário para eu saber se o conteúdo desse vídeo te ajudou e também para saber se eu estou no caminho certo. E se você tem alguma dúvida, também deixe um comentário para que eu possa responder para você no tempo mais curto possível. Gratidão e até o meu próximo vídeo.